Leituras em Provérbios, capítulo 3. Você busca vida longa, riquezas e honra? É sobre esses assuntos que Provérbios, capítulo 3, nos fala. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Para você que é novo aqui no canal, nós estamos gravando desde o mês de janeiro desse ano de 2024 as leituras em Provérbios. Estamos lendo Provérbios e agora, no mês de abril, nós estamos estudando Provérbios, lendo Provérbios pela quarta vez. Em janeiro, nós temos uma playlist que se chama Provérbios Janeiro 2024, onde nós apresentamos 60 vídeos dando aulas sobre todo o livro de Provérbios. São aulas de 30 a 45 minutos. No mês de fevereiro, nós fizemos uma série chamada 31 lições para a vida em Provérbios, onde nós gravamos 31 vídeos, porque Provérbios tem 31 capítulos e nós tiramos uma lição de cada capítulo. No mês de março, nós gravamos a série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. Nesta série, nós procuramos resumir todos os temas principais de cada capítulo de Provérbios. E é uma série que nós terminamos agora recentemente e que serve como base de estudo para Provérbios. Agora, no mês de abril, é a quarta vez que vamos ler Provérbios. Estamos fazendo leituras em Provérbios, onde nós fazemos a leitura simples e vamos apontando, destacando os pontos que trazem crescimento pessoal e relacionamento com Deus. Provérbios 3, nós extraímos aqui que são esses três temas principais. As pessoas buscam isso, as pessoas procuram por aumento de dias, procuram por uma vida abençoada, próspera, e isso fala de riquezas, e também procuram ter uma boa reputação, serem consideradas entre as pessoas, e isso nos fala de honra. E Provérbios capítulo 3 traz recomendações para que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida longa e uma vida honrada. E essa Provérbios 3 apresenta o caminho para essas três coisas em 8 pontos. No primeiro ponto, ela nos fala que a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, é importante para que você possa ter vida longa. Dizem os versículos 1 e 2: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Nós sabemos que a lei do Senhor e os mandamentos do Senhor ensinam as pessoas a serem bondosas e fiéis. E sempre que você age com bondade e com fidelidade, você vai ser bem reconhecido por Deus e vai ser bem aceito entre as pessoas. E é o segundo tema que Provérbios 3 fala nos versículos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade, que é a bondade, e a fidelidade, que é a honestidade, a sinceridade, o cumprimento dos seus contratos, você ser uma pessoa fiel, leal, que cumpre a sua palavra, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça. Ou seja, você será bem-vindo, você será bem recebido e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Tanto Deus vai tomar em consideração a sua pessoa, como também todos os lugares em que você chegar, as pessoas vão te receber bem, porque vão olhar para você e dizer: ele é uma pessoa boa, ela é uma pessoa fiel. São pessoas que realmente devem ser bem recebidas. Deus e os homens vão receber bem a você se você guardar a bondade e a fidelidade. No terceiro ponto,
Salomão, que é o autor aqui de Provérbios, apresenta um terceiro conselho. Ele fala nos versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Nesses 4 versículos, o que Salomão nos diz é: tenha confiança em Deus, não seja sábio aos seus olhos. Se você for sábio aos seus próprios olhos e achar que é capaz de tomar as decisões na sua vida sem considerar os mandamentos do Senhor, você pode tropeçar. Mas se você temer ao Senhor, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar, ter Deus em consideração altíssima e fazer aquilo que os mandamentos do Senhor ensinam, então você vai conseguir corrigir a rota da sua vida e você vai conseguir se curar de todo o mal. Os versículos 5 a 8, na verdade, são uma palavra de esperança para quem tomou decisões erradas e que agora está sofrendo, pagando as consequências. Você pode pensar: não tem mais como corrigir o que eu fiz de errado. Você não pode corrigir o passado, mas a partir de agora você pode considerar o Senhor, parar de tomar as suas próprias decisões, parar de ser cabeça dura, em que tantas pessoas te aconselharam, falaram os mandamentos do Senhor para que você pudesse tomar o caminho correto, e você desobedeceu, descumpriu, desprezou, ignorou, mas os versículos 5 a 8 estão dizendo: pare de ser sábio aos seus próprios olhos. Se você fez coisas erradas e está pagando, há esperança. A esperança é: reconhece a Deus a partir de agora. Ouça os seus mandamentos, passe a ser uma pessoa benigna e fiel. Ate ao teu pescoço a bondade e a fidelidade, guarde no seu coração e diga: a partir de agora eu vou ser fiel, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus ensina, para que eu possa ser bem aceito diante de Deus e diante dos homens. O que acontece se você for bem aceito diante de Deus? Deus abre a janela do céu e endireita o seu caminho. E também cura você das suas feridas e começa a restaurar aquilo que se perdeu. Talvez você pense: eu perdi muitas coisas na vida. Não perca mais. Comece a corrigir o caminho, comece a corrigir a rota e o Senhor vai endireitar o seu caminho e vai te trazer cura. Depois os versículos 9 e 10 falam que honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Os versículos 9 e 10 nos falam sobre a importância de você participar de uma comunidade, participar de uma igreja, participar de um grupo de pessoas que se reúnem para falar a respeito de Deus, para compartilhar algo para o reino de Deus. O que os versículos 9 e 10 nos falam é que nós também precisamos honrar a Deus com aquilo que nós recebemos a partir do nosso trabalho, a partir daquilo que fazemos, porque assim como Deus derrama sobre nós a vida, o ar que nós respiramos, a luz do sol todos os dias, a proteção de todo mal, assim também, quando nós colaboramos, quando nós contribuímos com as nossas primícias fala a respeito de tirar uma parte daquilo que nós recebemos de maneira intencional. Eu trabalho e eu intencionalmente digo: eu vou oferecer alguma coisa daquilo que eu produzi como forma de honrar e agradecer a Deus, porque Ele me deu o ar que eu respiro, Ele me deu a graça de ter saúde para poder realizar o meu trabalho, Ele me tem livrado
no meu caminho de ida e de retorno para a minha casa. Ele tem me dado provisão na minha casa, concedendo tantos bens que eu tenho. Os talheres, os pratos, o copo, o lençol, as cobertas, o lugar onde eu posso me assentar, a mesa, todas essas coisas que fazem parte da minha casa, que eu tenho tido acesso, são coisas que eu tenho conquistado e tenho conseguido em função da força que eu recebo e também o presente de ter a cada manhã graça, energia para fazer o que eu faço. Então, honrar ao Senhor é lembrar dele em primeiro lugar. Lembrar dele depois de tantas bênçãos recebidas, poder enxergar, ouvir, falar, poder se comunicar quando tantas pessoas têm limitações e ser grato por tudo isso, separando intencionalmente, de livre e espontânea vontade, com verdadeira intenção de amar e adorar a Deus, é algo que vai fazer com que Deus multiplique sobre a sua vida. Muitas vezes, os homens podem usar o dinheiro de maneira indevida, mas ainda que eles coloquem a mão de maneira indevida em algum valor da igreja, Deus vai honrar a todos aqueles que fazem a sua colaboração, porque o compromisso é de Deus com aquele que intencionalmente, de livre e espontânea vontade, com amor e com benignidade, com fidelidade, veio honrar a Deus com o propósito de alcançar outras pessoas. Depois, Provérbios 3 fala sobre aceitar a correção, porque a correção, ela manifesta o amor de Deus. Versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Tem pessoas que escutam o pastor ou o padre, ou o líder da célula, apontando algum versículo da Bíblia, apontando alguma coisa que não está de conformidade com a palavra. E tem muitas pessoas que muitas vezes praticam justamente aquele ponto que foi pregado, aquele ponto que foi ensinado, e ao invés das pessoas aceitarem a correção, as pessoas dizem: quem ele pensa que é para querer falar a meu respeito, para querer falar do que eu faço, para querer falar daquilo que eu tenho feito? É a minha vida. Quem toma essa postura não percebe que a correção que Deus envia por meio da palavra que é ensinada, na verdade quer dar o livramento, quer trazer a cura, quer trazer justamente a vida longa, as riquezas e a honra para a sua vida. Reveja como você recebe a correção, como você recebe a repreensão. Se você realmente quer encontrar o crescimento no relacionamento com Deus e o seu desenvolvimento pessoal, passe a observar a correção. Avalie aquilo que foi falado, pense se você não precisa de fato mudar para adaptar a sua vida à palavra, adequar a sua vida à palavra. O sexto ponto de Provérbios 3 fala sobre a sabedoria. Fala que Deus criou tudo com a sabedoria e que os sábios vão herdar a honra enquanto os loucos vão tomar confusão. Primeiramente, os versículos 13 a 18 falam que é a sabedoria que garante a vida longa, as riquezas e a honra. Vamos ler aqui os versículos 13 a 18. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra.
esse versículo 16 é o versículo que foi destacado para a leitura de hoje. Quando ele fala de aumento de dias, nos fala de vida longa e riquezas e honra também. No versículo 17, os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas, paz. Versículo 18, é a árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Em resumo, os versículos 13 até o versículo 18 nos falam que a sabedoria é a coisa que vale mais nessa vida. A sabedoria, ela vem de Deus, que é o que nos versículos 19 a 26 nós lemos. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Veja que ele está falando assim, o Senhor, ele criou tudo com sabedoria e foi o conhecimento de Deus que fendeu os abismos e que faz com que as nuvens destilem orvalho. Aí o 21 vem e fala, preste atenção nisso, não afaste dos seus olhos esse conhecimento, o conhecimento de que Deus, quando criou todas as coisas, ele criou com sabedoria. Então guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Porque, versículo 22, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então, versículo 23, então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Versículo 24, quando te deitares não temerás, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Versículo 25, não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Versículo 26, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Então nós vemos aqui, nos versículos 13 até o 18, ele fala para guardar a sabedoria, porque a sabedoria é o que mais vale. A sabedoria vale mais do que qualquer coisa e é com a sabedoria que você alcança vida longa, riquezas e honra. E a sabedoria, ela é tão valiosa, por quê? Porque ela foi usada pelo próprio Deus. Deus criou tudo com sabedoria. Por isso, nós precisamos guardar a verdadeira sabedoria, que é temer ao Senhor, conhecer a palavra dele para aplicar na nossa vida, porque é isso que vai trazer a vida longa, as riquezas e a honra como consequência. E o último versículo, o capítulo 3, ele termina dizendo isso. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. O tema principal de Provérbios capítulo 3 é sobre como você ter a vida longa, as riquezas e a honra. Quando ele fala logo no início que você deve guardar os mandamentos, nos versículos 1 e 2, e depois nos versículos 3 e 4, que você deve ter benignidade e fidelidade, e depois nos versículos 5 a 8, para você não ser sábio aos seus próprios olhos, ele está focando todo o tema em tema a Deus. Procure conhecer o que Deus ensina para você. Se você errou no meio do caminho, comece a fazer a coisa correta, né? Pare de olhar a vida com olhos maus. Comece a olhar a vida com olhos bons. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. Nós percebemos que quando uma pessoa fala sempre palavras negativas, reclamando do calor, reclamando do inverno, reclamando do que tem na casa, a pessoa também somatiza doenças, enfermidades. Mas nós vemos que aquelas pessoas que têm um olhar, um olhar benigno para a vida e que dizem palavras boas, são pessoas que carregam a saúde. São pessoas que, no meio das doenças, elas falam: eu sei que eu vou me levantar, eu sei que eu vou me restaurar, eu sei que eu serei curado. São pessoas que a própria medicina revela que têm um processo de recuperação mais rápido. São pessoas agradáveis.
Ninguém gosta de ficar próximo a pessoas que ficam o tempo todo sendo negativas. Por isso que os versículos 3 e 4 falam para sermos benignos. Porque se nós agirmos com benignidade, tendo um olhar positivo e sendo proativos na nossa vida, nós seremos bem-vindos diante de Deus e também diante dos homens. Deus não se agrada daqueles que vivem murmurando, daqueles que não são gratos, porque todos os dias Ele dá a vida, o ar que respiramos, a luz que podemos enxergar, as estrelas na noite. Mesmo no meio das trevas, no meio da escuridão, Deus tem a sua luz que traz esperança e renovação. Então, todo o texto vai falando sobre guarde essas palavras, palavras que são palavra de Deus, para que você tenha vida longa, riquezas e honra. E o texto continua falando sobre mais dois assuntos. Se você quer ter vida longa, riquezas e honra, você precisa ter amor ao próximo e tem que fugir da inveja. Veja os versículos 27 ao 30, que falam sobre amor ao próximo. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. 28. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo-o tu contigo. 29. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. 30. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Nesses versículos 27 a 30, nós vemos, se alguém pede alguma coisa para você e você pode dar para a pessoa agora, não faça a pessoa vir no dia seguinte. Não brinque com a pessoa dizendo, volta amanhã, que daí eu te dou. Você tem hoje, você pode ajudar a pessoa. Ajude o próximo. 29. Não pense o mal contra o seu vizinho, porque a pessoa mora do seu lado, ela confia em você. Seja uma pessoa que tem fidelidade, uma pessoa que respeita o próximo. E o versículo 30, não fique contendendo, entrando em conflito com as pessoas. E a última recomendação aqui é para não ter invejas, versículos 31 a 34. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. 32, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. 33, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. 34, certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Então os versículos 31 a 34 nos dizem, não fique com inveja daquelas pessoas que vivem praticando o mal, que conseguem enriquecer por meio de suborno, por meio de corrupção, por meio de prostituição, por meio de mentira, por meio de violação dos contratos, porque em algum momento eles vão sofrer as consequências daquilo que estão semeando, porque o Senhor tem os seus olhos sobre a terra e Ele sabe tudo aquilo que cada pessoa faz. Quando você quer ter vida longa, quando você quer ter riquezas e honra que sejam estáveis, que sejam duradouros, você precisa cumprir a palavra do Senhor, porque é Deus que garante pela palavra dele o caminho certo, pelo qual você muitas vezes cresce lentamente, mas você cresce com constância, você cresce com firmeza, porque você está crescendo com fundamentos, fundamentos que vão garantir que no longo prazo você vai ter o caminho de paz, segurança e a bênção do Senhor. Porque, como o texto aqui fala, no versículo 33, a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Então, o capítulo 3 de Provérbios fala sobre isso, sobre vida longa, sobre riquezas e honra. Busque o Senhor, guarde a bondade e a fidelidade, não seja inteligente aos seus olhos, não pense que você sabe tudo. Coloque os teus projetos na mão de Deus e peça para Ele. Ajude o próximo, honrando a Deus, a casa de Deus. Se você tem alguma dificuldade de honrar a casa de Deus porque você tem alguma dúvida,
a respeito da honestidade de pastores, de padres, então coloque um propósito de ajudar uma pessoa que você conhece e que precisa da sua ajuda. Diga para Deus em oração: Deus, eu estou sendo sincero, eu não consigo ofertar na casa do Senhor porque eu tenho dúvidas a respeito das pessoas que administram a casa do Senhor, seja qual igreja for. Então eu ofereço a minha primícia, a minha gratidão por tudo aquilo que eu tenho recebido, ajudando o fulano, ajudando a cicrana. Diga o nome da pessoa, faça a colaboração, ajude a pessoa. Você não precisa ajudar sempre a mesma pessoa. Você pode ajudar em um mês uma pessoa, no outro mês outra pessoa, mas tenha confiança de que quando você ajuda as pessoas que estão à sua volta e quando você está sendo benigno, toda essa semente, ela certamente tornará para você. O que importa é você meditar aqui em Provérbios 3 e entender isso como princípio. Deus abençoe a todos. Amém.